Fala meninos, tudo bem com vocês aí? Aqui Professor Ronald mais uma vez e agora a gente vai começar a nossa segunda aula sobre ligações covalentes. Na verdade, nessa aula de agora, eu vou corrigir aqueles exercícios que eu deixei para você no finalzinho da aula passada. Lembra que era para você montar as moléculas, fazer o rascunho das ligações covalentes? A gente vai corrigir todos aqueles exercícios e eu vou te ensinar uma coisinha só diferente nessa aula. Essa aula é uma aula mais para você treinar. Eu não posso seguir no conceito de ligações covalentes se você não souber montar molécula. Por isso é importante você treinar o que a gente fez na aula passada, beleza? Vai ser uma aula bem tranquila mesmo. Pega lá seu caderno, pega lá seus fichiques, tabela periódica que a gente vai precisar e vamos começar aqui a nossa aula de agora. Estou na aula 2 de ligação covalente, na apostila 2, página 37. Vamos lá então? Então, começando aqui, ó. Aqui eu vou falar para você só um conceitozinho bem simples, por enquanto bem simples. Ligação sigma e ligação do tipo π. Olha só, deixa eu pegar uma canetinha amarela aqui, beleza. Ligação covalente do tipo sigma. Quando você fala de ligação covalente tem dois tipos, a sigma e a π. Só isso, a sigma e a π. A ligação sigma, olha aqui, ó, ela ocorre através da sobreposição de orbitais ligantes no mesmo eixo direcional. No mesmo eixo direcional, né? Quanto maior é a sobreposição de orbitais, mais forte é a ligação. Calma. Ligação covalente do tipo π ocorre através da fusão de orbitais do tipo p. Lembra que existem subníveis S, P, D, F? Os orbitais dos subníveis p é que formam a tal da ligação π. E aqui, ó, ocorre através da fusão de orbitais p paralelos dos átomos ligantes. Cada ligação π forma um par de nuvens eletrônicas dos dois lados do eixo internuclear, do eixo direcional. Bom, presta atenção. Eu ainda não expliquei para você o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação π. Não é objetivo nessa aula e nem vou te explicar nessa aula. A única coisa que eu quero que você saiba fazer daqui para frente, pelo menos por enquanto, é reconhecer ligações sigma e ligações π dentro da estrutura de um composto qualquer, tá certo? Então, olha só, agora que vem a parte importante, para você aprender a reconhecer a ligação sigma e π. Ó, uma ligação simples é sempre uma ligação do tipo sigma. Sigma. Olha como é que se faz a ligação, o símbolo sigma, né? Faz assim, ó. Pronto, aqui tem uma ligação sigma. Quando você tem uma ligação dupla, a dupla é uma ligação sigma, tá aqui, mais uma ligação π. Π você sabe fazer o símbolo. Então, na dupla, uma é sigma, a outra é π, beleza? Na ligação tripla, uma é ligação sigma, tá aqui ela, ó, e duas ligações são do tipo π. Então, presta atenção. Aqui eu tenho alguns exemplos de moléculas, só para você ter uma ideia de como é a coisa. É bem simples mesmo, ó. Essa ligação é uma ligação simples. Veja, toda ligação simples é ligação sigma. Então, ligação simples ela é uma ligação sigma. Então, na molécula de gás hidrogênio, você tem aqui uma ligação covalente do tipo sigma. Só isso, né? Aqui, toda ligação simples é sigma. Na ligação que liga hidrogênio ao flúor, na molécula de HF, como a ligação é simples, ela é uma ligação sigma. Simples assim. Já na molécula de O2, você tem aqui uma dupla ligação. Lembra que quando você tem dupla ligação, uma é sigma e a outra é π? Então, escolhe uma. Eu costumo colocar a de cima. A de cima é ligação sigma, a de baixo é chamada de π. Na dupla, uma é sigma, a outra é π. Quando tem ligação tripla, você tem uma ligação sigma e duas πs. Olha aqui, ó, na tripla, uma sigma, eu sempre coloco a do meio, é comum a gente colocar a do meio, e as outras duas ligações do tipo π. Então, presta atenção aqui, ó. Sempre, para ficar fácil de você lembrar, sempre uma ligação é sigma, o resto é ligação do tipo π. Simples assim, uma ligação sigma e o resto é ligação do tipo π. O que é a ligação sigma e o que é a ligação π, o conceito de verdade, como ela se forma e tudo mais, eu ainda vou explicar mais para frente.
Por enquanto, eu só quero que você aprenda a reconhecer a ligação sigma e a ligação π, do jeito que a gente está fazendo aqui. Uma ligação é sempre sigma. Se tem duas, é uma sigma e uma π. Se tem três, é uma sigma e duas πs. Só isso, não mais nada, beleza? Então agora eu vou para a correção daquelas questões, daquelas moléculas que eu passei para você montar na aula passada. E a primeira delas, a letra A aqui, ó, era a ligação entre nitrogênio e hidrogênio. Veja, o nitrogênio está localizado aqui, ó, na família 5A. E o hidrogênio está localizado aqui na família 1A. Se o nitrogênio está na família 5A, veja que eu estou circulando aqui de branco, ó, os elementos que são ametais. Se você está ligando nitrogênio ao hidrogênio, ó, nitrogênio ao hidrogênio, você está ligando um ametal a outro ametal. A ligação entre átomos de ametais é sempre covalente, ou seja, é sempre compartilhamento de pares de elétrons, beleza? Então não se esqueça disso. É importante que você saiba entre qual e qual tipo de elemento ocorre determinado tipo de ligação. Nós já falamos de 3 ligações. Ligação iônica, metal e ametal. Ligação metálica ocorre entre metais. Ligação covalente ocorre entre ametais. Beleza? Bom, o nitrogênio, como ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então ele é assim, ó. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. O hidrogênio, como tem um elétron só na camada de valência, tá assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aquele rascunho. Lembra que isso é rascunho, não é resposta, né? Você vai montar a molécula formada por nitrogênio e hidrogênio. Presta atenção numa informação importante. Se o nitrogênio apresenta 5 elétrons na última camada, lembra que de acordo com a regra do octeto, ele estabiliza com 8 elétrons? 5 elétrons. Para ficar com 8, ele vai ter que fazer 3 ligações, ok? O hidrogênio tem um elétron só na última camada, mas a camada última dele é a primeira, é a camada K. Lembra que a camada K estabiliza só com 2 elétrons? Se o hidrogênio já tem um, mais um elétron, ele completa 2, ou seja, ele vai precisar de uma ligação só. Então o hidrogênio faz uma ligação. Veja, sempre, tá? Isso não muda, sempre, o átomo que fizer o maior número de ligações vai ser o elemento central da molécula. Ah, olha, de que é elemento central? Ué, que fica no centro, que fica no meio. Então, o átomo que fizer o maior número de ligações fica no meio da molécula. Então, eu estou colocando aqui, ó, no meu rascunho, o nitrogênio para ser elemento central. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E o hidrogênio, quer dizer, o átomo que faz o menor número de ligações, é átomo periférico, fica na borda da molécula, né? Sempre átomos que fazem uma ligação só ficam na extremidade, na borda da molécula. Então aqui eu estou colocando um átomo de hidrogênio com elétron da camada de valência dele. Presta atenção aqui, eu vou colocar de azul. Ó. Quando eu fizer uma ligação aqui, veja, quando eu fizer essa ligação, o hidrogênio completa 2 elétrons, porque lembra que o par de elétrons pertence aos 2 ao mesmo tempo? Então o hidrogênio completa um par de elétrons, ele fica estável. Mas o nitrogênio ainda não. E você lembra que o nitrogênio tem que fazer 3 ligações? Pois é, por isso eu preciso colocar aqui, ó, mais um átomo de hidrogênio para se ligar a ele, mais um átomo de hidrogênio para se ligar a ele. Quando eu fizer aqui, ó, uma ligação covalente entre esses 2 átomos, e quando eu fizer uma ligação covalente entre esses 2 átomos, conta comigo agora, ó, o nitrogênio tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Nitrogênio estabilizou. Cada hidrogênio está com um par de elétrons. Os hidrogênios estão estáveis também. Então a molécula está pronta. Está aí a molécula. Essa molécula se chama amônia, né? Essa é a molécula de amônia. Vou pegar um branco aqui, ó. Molécula de amônia. Quando a molécula tiver algum nome importante, eu falo para vocês que você já vai memorizando. Mas na resposta de uma questão, você colocaria fórmula eletrônica, estrutural ou molecular. Como é a fórmula eletrônica? A fórmula eletrônica é tudo que você tem aqui, sem a parte azul, certo? Então, olha só, fórmula eletrônica fica assim, hidrogênio, ligação covalente, nitrogênio, 2, 4, 6, mais esses 2 aqui deu 8 elétrons, né? Aqui um átomo de hidrogênio, aqui um átomo de hidrogênio. Está aí a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Fórmula estrutural, substitui a ligação por um tracinho. H,
N, H e H. E a fórmula molecular da amônia é NH3. Muita gente me pergunta qual é a regra, qual você escreve primeiro, qual você escreve por último. Na verdade, não existe uma regra, tá? Existe uma tendência. A tendência é que você deixe por último o elemento menos eletronegativo. É uma tendência. Nem sempre vai ser assim, mas você vai acostumando com as moléculas, então você vai acabar fazendo da forma correta. Beleza? Essa foi a resposta da questão do exercício que eu passei para você da letra A, a molécula de amônia. A letra B é a ligação entre enxofre e cloro. Veja, aqui eu tenho os ametais, aqui está o enxofre, ó. Portanto, ele é um ametal. Aqui está o cloro, né? O cloro também é um ametal. E a ligação entre ametal e ametal é ligação covalente, compartilhamento de pares de elétrons. Como o enxofre está na família 6A, o enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Para completar 8, ele precisa fazer duas ligações. Cada covalência aumenta um elétron para o átomo, né? Já o cloro está aqui na família 7A, então o cloro tem 2, 4, 6, 7 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, falta um elétron, ou seja, ele faz uma ligação. Então, na hora de montar o rascunho da molécula, qual vai ser o elemento central? Central é aquele que faz mais ligações, ou seja, central aqui vai ser o átomo de enxofre. Então, enxofre é elemento central, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Vou colocar aqui ó, um átomo de cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E você sabe que como o enxofre vai fazer duas ligações, é uma com cada cloro. Então tem outro cloro aqui na molécula. Ó. Outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais esse aqui 7. Quando você fizer as covalências, os compartilhamentos, ó, compartilha um par de elétrons aqui. O cloro ficou estável, está com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8. O enxofre ainda não. Quando eu fizer esse compartilhamento, aí sim, tanto o enxofre quanto os cloros estão estáveis. Montando as fórmulas. Fórmula eletrônica. É tudo isso daqui sem o que está de azul, né? Então seria, ó, aqui o cloro com 2, 4, 6, 8 elétrons. O enxofre com 2, 4, 6, 8 elétrons. E o outro cloro com 2, 4, 6, 8 elétrons. Para você saber se a fórmula eletrônica que você fez está correta, é só você tampar os átomos e cada átomo isoladamente tem que estar com o octeto completo. Se cada átomo tiver com o octeto completo, a fórmula está correta. São duas coisas importantes que você precisa conferir. A conectividade, que é isso? A sequência certa, o elemento central no meio, os periféricos em volta, e se cada átomo está com o octeto completo. Se tiver, a molécula está montada. Fórmula estrutural, ó. O cloro está ligado numa ligação simples ao enxofre, que está ligado numa ligação simples ao cloro. E a fórmula molecular, SCl2. Beleza? Eu esqueci de uma coisa. Eu vou voltar na tela anterior, porque a gente precisa colocar se as ligações são sigma e pi. Eu acabei esquecendo. Vou voltar para a gente fazer. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar. Aí, beleza. Olha só. Na fórmula estrutural, a gente vai colocar as ligações sigmas e as ligações pi. Vou colocar de laranja, ó. Ligação simples é sigma, ligação simples é sigma, ligação simples é sigma. Então volta lá e corrige e completa, né? Na molécula de amônia, nós temos 3 ligações do tipo sigma, tá? Já no exemplo da letra B, ó, tá aqui a fórmula, deixa eu só completar aqui, beleza? Aqui, ó, ligação simples é ligação sigma, ligação simples é ligação sigma. Toda ligação simples é sempre sigma. A gente vai resolver todos os exercícios que eu passei na aula passada e a gente vai reconhecer as sigmas e as pis em cada molécula, beleza? Terminou a letra B. Vamos lá para a letra C. Olha aqui, ó. Na letra C é para a gente fazer a ligação entre hidrogênio e fósforo. Veja, aqui eu tenho os ametais, hidrogênio é ametal, o fósforo, tá aqui o fósforo, ó. Fósforo também é ametal
ligação entre ametal mais ametal é ligação covalente. Então, você precisa dos elétrons da camada de valência para fazer compartilhamentos de elétrons. O hidrogênio, como ele está na família 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Quem tem só a camada K estabiliza com 2, então o hidrogênio faz uma ligação. Quem faz uma ligação é sempre átomo periférico, o átomo fica na borda da molécula, na parte externa da molécula. O fósforo está aqui, ó. Fósforo está na família 5A. Quem está na família 5A tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Para completar o octeto, ele precisa fazer 3 ligações. O átomo que faz mais ligações é o central, lembra? Então, o fósforo aqui, ó, vai ser o elemento central da molécula. Portanto, para fazer o rascunho, vou colocar aqui o fósforo como elemento central. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Vou colocar já de cara os 3 hidrogênios, ó, porque eu sei que ele vai fazer 3 ligações, né? Então aqui, ó, um hidrogênio, aqui outro hidrogênio e aqui outro hidrogênio. Para você montar as ligações, as covalências, ó, faz uma ligação covalente aqui, o hidrogênio estabilizou. Faz uma ligação covalente aqui, o hidrogênio estabilizou. Faz uma ligação covalente aqui, estabilizou o hidrogênio e agora acabou de estabilizar o fósforo também. Essa molécula é chamada molécula de fosfina. Quando você estiver estudando química orgânica, você vai ouvir falar muito da molécula de fosfina. Bom, para montar as fórmulas, ó, fórmula eletrônica, H, ligação covalente com o fósforo, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons, aqui um hidrogênio, aqui um hidrogênio. Acabou a fórmula de Lewis da molécula de fosfina. Fórmula estrutural, H, P, H, H. Fórmula molecular, PH3, porque é um fósforo, 3 hidrogênios. Como na molécula de fosfina só tem ligações simples, as ligações simples são sigmas, lembra? Então essa ligação é sigma, essa ligação é sigma e essa ligação é sigma. Beleza? Bom, uma observação é a seguinte. Quando a gente estiver fazendo as fórmulas estruturais, essa fórmula estrutural que a gente está fazendo chama fórmula estrutural plana, porque nós ainda não estudamos geometria molecular. Quando eu estudar geometria molecular, eu vou te ensinar a fazer a fórmula estrutural com a geometria correta dela, beleza? Então vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu pegar uma caneta branca aqui. Nosso próximo exemplo, a letra D, é a ligação entre fósforo e bromo. Está aqui os ametais, ó. O fósforo está aqui, ó. Fósforo, ele é ametal. O bromo está aqui, ó. Bromo também é ametal. Ligação entre ametal mais ametal é ligação covalente. Então você já sabe que a ligação vai ser covalente. O fósforo está na família 5A. Então o fósforo tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Mais 3 ele completa o octeto, então ele vai fazer 3 ligações, né? O bromo está na família 7A. Então o bromo tem 2, 4, 6, 7 elétrons. Ele só faz uma ligação. Uma ligação. Lembra que eu falei? Todo mundo que faz uma ligação só é átomo periférico. Portanto, todos os elementos da família 7A aqui, ó, serão sempre átomos periféricos e o hidrogênio também sempre vai ser átomo periférico. Sempre fica na borda da molécula, né? Rascunho, ó. Coloca o elemento central, o fósforo, com 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, né? Eu já sei que ele vai fazer 3 ligações, porque o fósforo é o elemento central da minha molécula, né? Então, eu vou colocar já de cara os 3 átomos de bromo, ó. Bromo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Bromo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Bromo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Na hora de você fazer as covalências, se eu fizer uma ligação aqui, o bromo fica estável. Se eu fizer uma ligação aqui, o bromo fica estável. Se eu fizer uma outra aqui, o bromo fica estável. E agora o fósforo fica também, ó. 2, 4, 6, 8 elétrons. Para montar as fórmulas dessa molécula, aqui, ó, fórmula eletrônica, tá aqui, ó, bromo que tem 2, 4, 6, 8. Veja que esses elétrons também são do fósforo. 2,
4, 6, 8. Aqui outro bromo com 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 8 elétrons. Está aí a fórmula de Lewis da molécula de PBr3. Não tem um nome importante para falar para vocês. Fórmula estrutural, ó, tá aqui o fósforo fazendo 3 ligações. Fósforo é elemento central. Bromo, bromo, bromo. Simples assim. E a fórmula molecular PBr3, né? Quanto aos tipos de ligações, são todas ligações simples. Toda ligação simples é sigma. Então essa ligação é sigma, sigma e sigma. Tudo bem? Beleza? Foi aí a letra D. Vamos lá para a letra E. Aqui, ó. Letra E era para fazer a ligação entre carbono e enxofre. Tá aqui os ametais, ó. O carbono tá aqui, ó. Ele é um ametal. O enxofre tá aqui, ó. Ele também é um ametal. A ligação entre ametais é ligação covalente, compartilhamento de pares de elétrons. O carbono é da família 4A, então quer dizer que o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons na sua camada de valência. Quer dizer que o carbono faz 4 ligações, né? Já o enxofre, ele está na família 6A, olha aqui, ó, família 16. Então o enxofre tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Para completar o octeto, ele faz 2 ligações, né? Quem é o elemento central? O que faz mais ligações. Então está aqui, ó, o carbono vai ser o elemento central da minha molécula. Logo, fazendo o rascunho, vou colocar aqui o carbono, ó, carbono com 1, 2, 3, 4 elétrons, certo? O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E o outro enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Presta muita atenção agora, vou fazer as covalências. Covalência é o mesmo que compartilhamento, por isso ligação covalente, certo? Quando eu faço uma ligação aqui, ó, faz uma ligação aqui, ó, desse jeito. Se eu fizer uma ligação aqui, o enxofre está com 2, 4, 5, 6, 7 elétrons. Não ficou estável. E o carbono está com 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Também não está estável. Quando não ficou estável, quando não adquiriu estabilidade, você vai fazendo compartilhamento até atingir o octeto. Portanto, ó, vou compartilhar outro par de elétrons aqui, ó. Outro par de elétrons. Pode ver que o enxofre agora está estável. Está com 2, 4, 6, 8 elétrons. O carbono ainda não, está com 6 elétrons. Quando eu fizer esse compartilhamento aqui, ó, carbono e o outro enxofre ficaram com 7. Quando eu fizer esse outro compartilhamento aqui, carbono e enxofre ficaram com 8. Esse está estável, esse também. Então a molécula de sulfeto de carbono, isso aqui chama sulfeto de carbono. Ela é desse jeito aí. Montando as estruturas, ó, aqui, fórmula eletrônica. Você tem um enxofre, veja que esse par de elétrons e esse par de elétrons são pares de elétrons livres. Então tá aqui, ó, um par de elétron livre e outro par de elétron livre. O que é um par de elétron livre? Que não está participando de ligações. Já esse par aqui e esse par aqui são pares ligantes, ó. Um par de elétrons ligantes, outro par de elétron ligante. Isso aqui está ligado ao carbono, que faz mais uma dupla e outra dupla com outro enxofre que também apresenta 2 pares de elétrons não ligantes. Esse par aqui é esse par aqui é esse, beleza? Fórmula estrutural, S dupla carbono dupla S. E fórmula molecular, CS2. Quanto aos tipos de ligações, veja, aqui eu tenho uma dupla, uma ligação sigma, lembra que sempre uma é sigma, o resto é pi? Uma sigma, uma pi. Aqui eu tenho uma dupla, uma sigma e uma pi. Sempre uma é sigma, sempre, não tem erro. Sempre uma é sigma, se tiver mais, existem pi. A ligação simples, né, é só sigma. As múltiplas, que são as ligações múltiplas, a dupla e a tripla. Nas múltiplas, na dupla, uma é sigma, a outra é pi. Na tripla, uma é sigma, as duas são pis. Então é simples, beleza? Bom, essa foi a letra E, né? Vamos lá para a letra F. Olha aqui, ó.
hidrogênio e oxigênio. Está aqui os ametais, hidrogênio é ametal, oxigênio está aqui na família 6A, também é ametal. A ligação entre ametais é ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Hidrogênio está na família 1A, apresenta um elétron só. Para completar 2, ele faz uma ligação somente. Oxigênio está aqui na família 6A, então ele apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, portanto faz 2 ligações para completar o seu octeto. Como o elemento que faz mais ligações é o central, o oxigênio aqui vai ser o elemento central da molécula. Hidrogênio é sempre periférico, hidrogênio e 7A, né? Rascunho, então vou colocar o elemento central, o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Está aqui um átomo de hidrogênio, está aqui um átomo de hidrogênio. Quando eu fizer aqui um compartilhamento, pode ver que esse hidrogênio ficou estável. Quando eu fizer aqui outro compartilhamento, pode ver que esse hidrogênio ficou estável. E agora o oxigênio também, 2, 4, 6, 8 elétrons. Você conhece muito bem a molécula de água. A água é formada por ligações covalentes. Fórmula eletrônica: HO, com 8 elétrons na sua camada de valência, e o outro hidrogênio. Fórmula estrutural: HOH. E fórmula molecular: H2O. Se tem duas ligações sigmas, aqui simples, né? Sigma e sigma. A água é formada por duas ligações covalentes do tipo sigma. Beleza? Continuando, deixa eu pegar uma caneta branca aqui. Letra G, né? Ligação entre carbono e hidrogênio. Vamos lá. Aqui eu tenho os ametais, O carbono é um ametal. O hidrogênio também é um ametal. A ligação entre ametal mais ametal é ligação covalente. Então eu vou fazer compartilhamento de pares de elétrons. Como o carbono está na família 4A, o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Para completar o octeto, ele vai fazer 4 ligações. Então, você já sabe o número de ligações que ele faz. O hidrogênio só tem um elétron, ele faz uma ligação para completar 2 na camada K. Então, eu já sei que, como o carbono faz mais ligações, o carbono vai ser o elemento central da molécula, vai ficar no meio, no centro da molécula. Então, está aqui, o carbono é o elemento central, 1, 2, 3, 4 elétrons. Cada hidrogênio só tem um elétron, Então, um hidrogênio vai ficar aqui, outro hidrogênio vai ficar aqui, outro hidrogênio vai ficar aqui, e aqui vai ficar outro hidrogênio. Quando eu fizer os compartilhamentos, compartilha esse par de elétrons, o hidrogênio ficou estável. Compartilha esse par de elétrons, estabilizou. Compartilha esse par de elétrons, hidrogênio estabilizou. Compartilha esse par de elétrons, hidrogênio estabilizou. E o carbono também, 2, 4, 6, 8 elétrons. Essa é a famosa molécula de gás metano, né? Esse é o gás metano. Quanto às moléculas de gás metano, fórmula de Lewis. Está aqui, hidrogênio ligado ao carbono, ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente, com o hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio aqui embaixo, um hidrogênio aqui na frente. Fórmula estrutural: H, C, H, H, H. Fórmula molecular: CH4. Molécula de metano é muito, muito, muito famosa. Você vai ver ela muitas vezes daqui para frente. Então, você vai acabar acostumando com a molécula de metano. São 4 ligações simples, ou seja, são 4 ligações do tipo sigma. Tudo bem? Continuando, aqui, na letra H, carbono e cloro. Está aqui os ametais, está aqui o cloro. Cloro é ametal. Está aqui o carbono. Carbono também é ametal. Ametal mais ametal, ligação covalente. O carbono está na família 4A, tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Por isso ele faz 4 ligações, né? O cloro está na família 7A, tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 elétrons. Para completar o octeto, faz uma ligação somente. Então, na hora de colocar o rascunho, qual vai ser o elemento central da molécula? Aquele que tem mais, que faz mais ligações, né? Sempre que faz mais ligações, é o elemento central da molécula. Portanto, ó, o carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons e vai se ligar a um cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro cloro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outro cloro. 2, 4, 6, 7. Quando você fizer as covalências, ó, compartilha aqui. Estabilizou o cloro. Compartilha aqui. Estabilizou o cloro. Compartilha aqui. Estabilizou o cloro. Compartilha aqui, estabilizou o cloro e agora o carbono também. Essa molécula é famosíssima, é o tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono também é uma molécula bastante conhecida. Aqui, ó, fórmula eletrônica. Cloro, 2, 4, 6, 8. O carbono central está com 2, 4, 6, 8. Cloro, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. E o último cloro com 2, 4, 6, 8 elétrons. A fórmula estrutural, ó, o cloro, carbono, cloro, cloro, cloro. E a fórmula molecular CCl4. É a fórmula do tetracloreto de carbono. São 4 ligações sigmas, ou seja, são 4 ligações simples. Toda simples é ligação sigma sempre, isso não muda nunca. Bom, outra aqui, ó, ligação entre selênio e cloro. Está aqui os ametais, né? O selênio está aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o branco aqui. Ó, selênio está aqui, ó. Selênio, família 6A, é ametal. Qual que é o outro? Cloro, ó, tá aqui o cloro. Cloro, família 7A, é ametal. Ametal mais ametal, ligação covalente. O selênio, como está na família 6A, tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele faz 2 ligações para atingir o octeto. O cloro é elemento periférico, né? Família 7A. 2, 4, 6, 7. Né? Faz uma ligação para adquirir o octeto. No rascunho, ó, o selênio é o elemento central, porque faz mais ligações. Veja que aqui, ó, selênio é o elemento que faz mais ligações. Sempre que faz mais ligações, é o elemento central da molécula. Então, o selênio está com 2, 4, 5, 6 elétrons. Vai se ligar a um cloro, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. E outro cloro, 2, 4, 6 elétrons. Quando eu fizer aqui, ó, um compartilhamento, esse cloro estabilizou. Compartilha aqui de novo. Esse cloro estabilizou, selênio também, certo? Para fazer as 3 fórmulas para o selênio, para esse composto, né? Tá aqui, ó, o cloro, 2, 4, 6, 8. O selênio, 2, 4, 6, 8. E o outro cloro, 2, 4, 6, 8. Fórmula estrutural. Cl, o selênio, outro cloro. SeCl2. Quanto aos tipos de ligações, ó, ligação simples é sigma, ligação simples é sigma. Tudo bem? Beleza? É tranquilo. Isso aqui você pega prática, né? Pegando prática, você faz meio que automático. Isso aqui vai ficar automático ainda na sua cabeça. Na letra J, vamos fazer a ligação entre 2 átomos de oxigênio, uma substância simples. Tá aqui os ametais, ó. Tá aqui o elemento químico oxigênio. Você vai ligar um átomo de oxigênio que é ametal a outro átomo de oxigênio que é ametal. Ligação covalente, porque é a ligação entre ametais. O oxigênio está na família 6A, ó.
Então ele vai fazer duas ligações. O outro oxigênio também, ó, oxigênio, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, também vai fazer duas ligações. Se cada um deles faz duas ligações, veja, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Outro oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Na hora de fazer o compartilhamento, veja, se eu fizer um compartilhamento aqui, cada átomo ficou com 7, não está estável, continua fazendo. Então aqui, ó, vou fazer mais um aqui, ó. Se eu fizer mais um aqui, o oxigênio ficou com 8, o oxigênio ficou com 8. Essa molécula é a molécula do gás oxigênio, né? O O2, gás oxigênio. Portanto, as três fórmulas para essa estrutura, fórmula eletrônica, oxigênio, ó, 2, 4. Esses são os dois pares de elétrons livres, ó. Esse com esse aqui formam um par de elétrons livres também. Aí eu tenho um par compartilhado, um par compartilhado. Tá aqui, ó. Um par compartilhado, um par compartilhado. E o outro oxigênio também com dois pares não ligantes. Fórmula estrutural, O, dupla O. E fórmula molecular, O2. Né? Nesse caso, os tipos de ligações. Na ligação dupla, uma ligação é sigma e a outra ligação é do tipo π. Beleza? Então, o que acontece? Resolvi com vocês todas as moléculas que eu passei para você na aula da semana passada. Eu até aconselho você a fazer o seguinte, a pegar isso aí e refazer. Ou então, vai na sua apostila, pega exercícios que falam de formação de molécula, quantas ligações sigma, quantas ligações π, e resolva. Mas resolver essas moléculas, fazer de novo essas moléculas, seria importante, certo? E aí você vai para os exercícios de sábado e também para o simulado. Isso aqui por enquanto está fácil. Na próxima aula eu vou explicar de verdade o que é uma ligação do tipo sigma, o que é uma ligação do tipo π, e aí a gente avança no conteúdo de ligação covalente. Meninos, tchau, tchau. Obrigado pela presença. Até a semana que vem. Fui!